Hello! Sejam bem-vindos ao canal Pode Tá, um podcast totalmente voltado ao empreendedorismo, sonhos, carreiras, trajetórias. Hoje eu estou com uma convidada, mas antes de apresentá-la, vou pedir novamente, siga, compartilhe, curte, se inscreva no canal para poder aumentar esse engajamento. Já somos 500 inscritos. Obrigada você que está aí, obrigada de verdade. Eu já fiz o agradecimento lá nas redes sociais, mas vou aproveitar esse gancho aqui. Estou com ela, Juju Bach, atriz, cantora, dubladora, diretora musical. Tudo isso. E uma cara de bebê. Eu não ia deixar de falar isso jamais. Meu amor, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Ai, obrigada a você, Tati. Eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui hoje. E bora. Bora bater um papo. Let's bora. Gente, a gente vai falar um pouco da história dela, de onde você começou. Vamos falar primeiro da questão atriz, que eu acho que foi o início. Isso mesmo. Então, vamos lá. Bom, na verdade, eu tive toda uma história de vida até chegar na ideia de trabalhar com arte como profissão. Eu sempre tive muito contato com música. Minha família tem essa veia artística. Apesar de que a geração antes da minha não tinha muitos artistas, eu tenho uma tia que já trabalhava com música, mas todos da minha geração, assim, meus primos, meu irmão, todos seguimos a carreira artística. E vem muito desse lugar, dessa referência que a gente vinha de assistir filmes antigos com a minha avó, Noviça Rebelde, eu adorava Cantando na Chuva. E daí eu estudei música ao longo da minha vida toda, fazia aula de piano, adorava, amava. E aos 12 anos eu comecei a fazer teatro para perder a timidez. Olha, interessante. Porque eu era muito tímida. E falaram, não, vai fazer teatro, uma boa, tudo mais. E a partir daí foi um bichinho que me pegou, me mordeu. Mas eu ainda não enxergava isso como uma possibilidade de carreira. Eu lembro até que no ensino médio, né, quando eu estava no terceiro ano, o pessoal, todo mundo se matando de estudar, vestibular, toda aquela pressão. Eu estava em 5 grupos de teatro. Nossa! Eu não sei nem o que eu estava fazendo nesses 5 grupos, cada um era num lugar diferente. Mas eu não prestei artes cênicas. Não. Eu prestei para fazer biologia. E fui fazer biologia. Gente, mas como assim? Pois é. E daí entrei, passei na USP. Foi uma coisa muito assim importante na minha vida. Realmente essa etapa fez parte da construção de muita coisa dos meus valores, do meu ser humano que eu sou hoje. Eu sou muito grata por ter passado por isso, mas eu nunca trabalhei na área, não segui na área. E já no segundo semestre da faculdade de biologia, eu fundei um grupo de teatro na biologia, que se chamava Teátrio. Mentira! E daí eu comecei a juntar mais gente, fazer essa brincadeira. Falei, nossa, mas eu gosto muito disso, eu vou investir, vou fazer outras coisas, né? E eu comecei a fazer aula numa escola chamada INDAC, Escola de Atores, que ficava ali na Vila Madalena, mudou de endereço, hoje está na Lapa, que é uma escola maravilhosa de atuação, assim, legal. É uma formação realmente artística. E eu fui fazendo em paralelo o INDAC, né, a formação como atriz e como bióloga ao mesmo tempo. Nessa época que eu fazia biologia, eu me inscrevi para aquele programa do Ciências Sem Fronteiras. Sim. E eu passei. Eu recebi uma bolsa de estudos, fui morar Olha. 1 ano e meio na Austrália. E lá na Austrália foi a primeira vez que eu, de fato, trabalhei profissionalmente como atriz. Uau. Eu passei para trabalhar numa peça de teatro musical infantil. Era uma montagem do Mowgli, The Jungle Book. E lá foi a primeira vez que eu falei, nossa, gente, mas isso é realmente muito, muito legal. Isso me interessa mais, conecta muito mais comigo, conversa com aquilo. Eu acredito numa coisa chamada vocação. Eu acho que tem coisas que a gente gosta de fazer, que seguem como hobbies e tá tudo certo. Mas tem coisas que a gente gosta e gosta cada vez mais e cada dia mais e pode fazer todos os dias e você não se cansa de fazer. Isso. E aí você encontrou a sua vocação. E daí, enfim, foi lá que eu trabalhei nessa peça de teatro. Foi a primeira vez também que eu trabalhei... Foi a primeira vez? Foi. Que eu trabalhei como cantora. Também foi lá que eu passei na seleção do coral do Teatro Municipal
de lá. Ah, que legal. Então, isso tudo em inglês. Você já tinha Não estudado? tinha tanto inglês assim. Eu fui para estudar inglês, na verdade, eu fiquei 1 ano e meio justamente por causa disso. Eu fiquei os 6 primeiros meses só estudando inglês e depois mais 1 ano fazendo a faculdade de biologia. Aham. E, paralelamente, fui me envolvendo com esses outros projetos, né? Uhum. E daí, quando eu voltei da Austrália, que eu tava... Na época, eu tinha 22, eu falei, realmente, é isso que eu quero fazer. Assim, eu foquei bastante na parte de teatro musical, inclusive, por muito Sim. tempo, porque eu tenho uma relação com um trabalho de pesquisa da voz, que a gente vai chegar lá depois na dublagem. Sim. Mas é uma coisa que eu me apaixonei por contar histórias. Por eu Boa. ser um instrumento para poder contar para outras pessoas histórias e poder emocionar outras pessoas. E isso é uma das coisas que mais me motiva na minha profissão. Enfim, e daí eu voltei da Austrália, concluí minha formação como atriz no mesmo dia. De Gente. manhã eu apresentei meu TCC da biologia e à noite eu apresentei minha peça de formatura do teatro. Foi uma Mentira! loucura. Já no combo, já fez o combo. Isso foi em que ano? Isso foi 2018. Ah, recente. Tá. Fazem 6 anos. É. 6 anos agora. Nossa. E daí foi isso. Depois que eu já me formei, eu comecei a procurar para dar aula, fui procurando para dar aula de teatro e começaram a surgir oportunidades para mim na área de professora de canto, porque o pessoal também sabia que eu gostava muito de cantar, que, enfim, eu tenho toda essa veia pro lado musical. E precisavam de uma pessoa para entrar, para dar aula numa escola bilíngue, que desse aulas de canto em inglês. Uau. E uma amiga minha me indicou, e eu fui. Eu não tinha ainda, na época, muita experiência com essa parte de dar aula, já tinha dado para um amigo aqui, outra pessoa ali, umas coisas mais pontuais. E a partir daí, começou a surgir muitas oportunidades para mim nessa área, não só como professora de canto, mas também como diretora musical, como preparadora vocal. Trabalhei bastante. Olha, legal. E foi muito do boca a boca, assim, foi muito crescendo a partir de pessoas que acredito que gostaram do meu trabalho, foram indicando para um, para outro, e eu fui crescendo. E chegou uma época que eu estava dando aula em 5 escolas diferentes, fora os alunos particulares, fora as peças que eu fazia preparação vocal, e estava estudando já dublagem nessa época, então era uma época muito agitada, assim, muita coisa acontecendo. Gente! Enfim, isso foi logo antes da pandemia também, a fatídica. E ao longo da pandemia também eu segui bastante nessa vertente. E daí, depois disso, eu fui fazer a minha 3ª graduação, que é em licenciatura em música. Então, eu tenho essas 3 formações, esse leque, né, de possibilidades que realmente me trouxeram essas oportunidades. A biologia, que guardo no coração. Sim! Muitos aprendizados de vida pessoais. E que também me trouxe um pensamento científico, aquela curiosidade, aquela investigação, que eu acho que é uma coisa que eu carrego muito, muito forte, que eu aprendi lá. O teatro, que também trabalha muito com essa questão da expressividade, da comunicação, que trabalhamos, né, do contar histórias. E a música, porque eu não me vejo produzindo coisas que não tenham, não necessariamente que tenham música, mas que essa pulsação da música, pelo menos o ritmo, ou a música em si, não faça parte disso, sabe? A música faz muito parte da minha expressividade, da maneira... Da minha produção artística, a verdade é essa. Meu trabalho criativo, ele conversa muito com esses 2 lados, com o lado da atuação, da interpretação e com o lado da música. Gente, eu tô... Pera, agora deu uma bugada aqui. Porque biologia... Gente, desculpa, mas biologia você tem que gostar muito, porque é uma coisa que, assim, é um mercado totalmente diferente, apesar dele ser amplo, mas é um mercado mais, não vou dizer fechado, diferente. Ele é direcionado. Isso. E a arte é arte. A arte está em tudo. Até dentro da própria biologia. Sim. Né? Sim. Mas... E aí você conclui arte e biologia no mesmo dia. Sim. Que choque. E, assim, eu percebi que você brilha os olhos falando de música também. Sim, também.
Isso também. veio muito da questão da sua família, por você ter essa cultura de ouvir músicas certeza. musicais e tal. Isso te Sim. facilitou. Com certeza. Tanto que, na verdade, é engraçado, porque realmente é aquilo que eu estava comentando, né? Eu demorei para chegar nesse ponto de me entender como uma artista profissional. Eu sempre fui artista internamente, na minha vida, nas minhas relações, nas minhas produções. Meu hobby sempre foi desenhar, cantar, tocar piano, muito mais do que outras coisas, às vezes. Sim. Sempre caí muito para esse lado artístico. Mas eu enxergava nesse lugar. Eu enxergava como uma coisa que eu gosto de fazer. Como hobby, como, sei lá, mesmo... Eu lembro que eu adolescente, eu falava, quando eu crescer, eu vou... Porque eu tocava piano já, eu fiz 9 anos de aula de piano. Uau. Eu comecei com... Aliás, acho que mais até. Eu comecei com 7 anos, fiz até os 16. E depois eu parei por uma época, porque eu tive uma tendinite, que eu fiquei 1 ano sem poder mexer a mão. E eu acho que nessa época que eu realmente mergulhei mais no teatro, no canto e outras coisas, né, que, enfim, hoje até se relacionam mais com o que eu faço. Mas, enfim, eu brincava quando era adolescente, que quando eu crescesse eu ia aprender a tocar piano muito bem, para ir tocar em bares e tocar em coisas, para ser um extra. Mas eu não enxergava isso como uma possibilidade, assim, que seria realmente o carro-chefe, sabe, da minha carreira. E eu, com 2 anos de idade, falei que eu ia ser bióloga. Eu nem sabia falar. E eu falei que eu ia chocada. ser... Perguntava pra mim e falava, você vai ser bióloga. Ai, eu não sei de onde. gente. Eu não sei de onde eu tirei essa palavra. Até hoje, eu não descobri. Mas é que eu tenho esse amor muito grande, assim, pela natureza, pelos animais. Eu gosto de insetos. Uau! E na época da faculdade, eu cheguei a trabalhar com ilustração científica também. Uma época. E depois eu fui caminhando, fiz um tempo de pesquisa de insetos, mas não vingou para mim essa rotina do laboratório, que é isso que eu estou falando. Acho que tem a ver com aquilo que você gosta de fazer no dia a dia, todos os dias. Levantar cedo, às 5 horas da manhã para ir fazer uma coisa. O que te motiva a levantar? Eu já levantei às 3:30 da manhã para ir fazer peça em outra cidade, feliz. É isso mesmo. Mas, e daí na biologia, eu estava seguindo por uma vertente de divulgação científica. Sim. Que é o quê? Você pegar o conhecimento produzido ali na academia, aquela coisa toda rebuscada, com termos técnicos, coisas técnicas mesmo, que uma pessoa precisa ser um profissional da área que vai conseguir entender e decifrar aquilo, e fazer uma transposição didática, que é deixar numa linguagem acessível e interessante para o público geral. E acho que tem muito a ver com esse lugar também da comunicação, né? Sim, já tinha lá. Sim, é por isso que eu falei, é tipo um combo ali. Você conseguiu juntar biologia com arte, com música, e aí fazendo grupos de teatro dentro da biologia. E olha, te digo mais, só para encerrar esse assunto da biologia, pra gente... Sim. Eu acho que a minha turma de biologia foi a turma que mais formou artistas da história. Da biologia, de verdade. Que saiu gente de lá trabalhando com teatro, com música, com ilustração, algumas pessoas, dança, tem até um cervejeiro. Uau! Muitas pessoas que seguiram realmente outras carreiras, isso é uma coisa que também acontece. Sim. Em qualquer área, na verdade. Mas aconteceu, acho que um fenômeno ali, realmente, que a gente tinha uma pulsação coletiva artística, sabe? Que aconteceu naquele momento e de fato saíram muitos artistas de lá. Gente, os diretores olhando e falando assim, Jujubá que passou por aqui, com certeza. Jujubá que passou por aqui. E o que você faz atualmente? Além desse monte de coisa. Atualmente eu tô bastante focada na carreira de artista de voz. O que é isso? É todo o conjunto, né, de dublagem, criação de voz original, que é uma coisa também que eu quero falar disso, principalmente com muitas estrelinhas, que é muito legal. A parte de narração, de audiolivros. Entrei mais recentemente também na audiodescrição, que também é importantíssimo. Estou investindo bastante nesse ramo de trabalhar com a parte de acessibilidade, que eu acho que é importantíssimo, enfim, em vários níveis, por vários motivos. Mas eu também dou aulas de canto.
o principal hoje do dia a dia, assim, porque esses outros trabalhos todos, eles, como um profissional liberal, eles são projetos que eles sempre têm um prazo de validade, né? Sim. Eles vêm, acontecem, às vezes tem uma temporada, alguma coisa assim, às vezes não, às vezes são trabalhos únicos que eu vou lá, gravo 1, 2 dias, acabou. O audiolivro também tem um começo, meio e fim. Sim. Então, esses projetos, eles sempre vêm, eu sempre estou em algum projeto, sempre estou em algum projeto vinculado à voz, mas eles vão e vêm. E o meu todo dia, hoje, são as aulas de canto. E, de vez em quando, também aparecem peças para eu fazer preparação vocal, ou sou convidada para dirigir a parte musical. Então, eu ainda mantive esse lado, Sim. mas com o principal enfoque realmente na parte do trabalho de voz. Eu, como atriz, como performer, como cantora também, que também comecei a trabalhar com canto para dublagem, que também é outra coisa que me faz brilhar demais os olhos. Ai, gostoso. E é interessante porque na verdade, eu demorei para chegar no trabalho da dublagem, porque para você ser dublador, antes você precisa ser ator. Certo. Legalmente falando. Você precisa ter sim. o documento que se chama DRT, Isso. que é um documento comprovatório de que você está apto a exercer a profissão de ator, atriz. Tem DRT também de técnicos de teatro, um documento que ele é fornecido pelo SATED, que é o sindicato que cuida de toda essa parte das artes cênicas no geral, né? Não só da atuação, atores e atrizes, mas também dos técnicos. Certo. Então, tem esse documento específico para atores, que para você se inscrever num curso, na verdade, não existe um curso de formação de dublagem. O curso de dublagem é um curso de especialização. Isso, boa. Então, fora os cursos básicos de introdução, que eu demorei para descobrir que existiam, que talvez se eu soubesse antes, eu já teria começado antes de eu ter meu documento de DRT, o curso de especialização mesmo, você já precisa apresentar, para fazer sua matrícula, você tem que ter o DRT. Certo. Então, você realmente precisa ser um ator ou uma atriz e entender desses mecanismos de atuação para você poder corresponder àquele trabalho que vai ser entregue ali, porque é um trabalho de atuação. Você está contribuindo com a sua voz, com o seu instrumento, que é a sua voz, para, em cima de um trabalho que já foi criado por um outro ator, uma outra atriz, uma outra pessoa que também estava preocupada com muitas nuances de interpretação. Não Sim. só de um filme, de uma série, um live action, né, mas muitas vezes de um desenho, de uma animação, que o original foi criado por um artista de voz, Sim. que fez a voz original, que é justamente o trabalho criativo do zero, é você imaginar tudo, as nuances, criar a personalidade, claro, em conjunto com o diretor, com a equipe, né, que está idealizando, mas que você consegue imprimir muito mais a sua... não a sua personalidade, mas realmente a criação, literalmente, a criação de outra personagem, né, de outra personalidade. Sim. Com outro timbre, outro ritmo de fala, outra respiração, que não é a sua. E a dublagem é a mesma coisa, só que você vai fazer isso a partir de um trabalho de outra pessoa que já fez essa criação, então você tem que estar com o corpo muito disponível, você tem que ter uma versatilidade muito grande para você chegar lá e conseguir captar essas nuances que a outra pessoa criou e conseguir... não gosto de usar o termo reproduzir, porque eu acho que reproduzir entra numa coisa muito mecânica da cópia, e não é isso, mas é você traduzir aquilo para dentro de uma versão que faça sentido, no nosso caso, uma versão brasileira. Sim. Né, para o nosso contexto, que tenha a nossa respiração, o nosso jeito de falar. Sim. E que ainda assim caiba dentro daquela cara, daquele corpo, daquela pessoa que é dessa produção estrangeira, né? Porque para ser dublagem, necessariamente tem que ser em cima de um produto estrangeiro. Boa. Senão não é dublagem. Dublagem é você pegar uma coisa de outra voz, inglês, japonês, francês, mandarim, russo, e traduzir para outra língua. Sim. No nosso caso, no português. E o que você fala dessa questão do ator, tem gente que de repente não sabe, isso é importante você tocar no assunto, que precisa. E até, assim, na questão do dia a dia ali, na área de trabalho,
você precisa realmente ter a questão da atuação para poder ter a questão da respiração, o tempo e a encenação, né? Porque ali você vai fazer a dublagem da questão do idioma, mas você precisa entender o que que aquele desenho ou aquela pessoa fez naquela cena e aquilo você transpassa na voz. Né? Que a gente fala, Sim. ela está sorrindo com a voz, ela, né? Sim, E exatamente. a pessoa precisa sentir, e se de repente não tem o teatro, né? Não tem a coisa da artes cênicas, ela vai falar, sei lá, como se eu estivesse aqui falando, tipo, né? Não vai ter essa coisa da encenação, Exato. né? Eu acho que isso Exato. aqui, eu entendi o que você quis dizer dessa coisa da reprodução, mas eu acho que é essa coisa da encenação, de você entrar ali na Da história. interpretação mesmo, né? É. Porque tem outras vertentes do trabalho de voz que você não necessariamente precisa ser ator. Por exemplo, para você trabalhar com audiolivros, Sim. ser narrador, você não precisa ser ator. Tem muita gente que trabalha nessa área e faz brilhantemente, sabe das nuances e percebe, tem em si, né, essa veia para contar histórias. Isso. Ou audiodescrição também é outra área que você pode seguir. Você não precisa ser ator e você está trabalhando com a sua voz. Locução também. Sim. Locução publicitária, comercial. Eu acredito que quando você tem a base da encenação ou do teatro, você tem um outro nível de compreensão que talvez você tenha mais agilidade para chegar lá. Eu não vou dizer... Eu conheço muitos locutores brilhantes que não são atores. Que tiveram têm outras ferramentas, outras formações que levam ao resultado perfeito. Mas eu vejo também o quanto você ter entendimento não só da técnica. A técnica ajuda muito, é isso. Você saber os exercícios vocais para você saber conseguir entregar um trabalho com excelência, sem se machucar, sem se comprometer, porque quem usa também muito a voz, às vezes pode ter essas questões, e é importante fazer também acompanhamento com uma fono, com um otorrino, tem todo esse outro lado da história Verdade. que a gente também tem que fazer. Mas enfim, esse estofo, sabe, que você tem quando você tem essa preparação da interpretação um resultado muito positivo. E ela te dá a base, né? Sim. Ela te dá a base, e o que você falou também é importante, da questão da voz, eu sempre falo isso, mas também se você precisa subir a voz, precisa fazer um grave, você tendo essa base, fica muito melhor. E você acha que para ser atriz ou ator, é um dom, ou qualquer pessoa pode ser? Eu fiz teatro, eu adoro teatro eu acho que é vida, todas as pessoas deveriam fazer teatro uma vez na vida, nem que fosse um basiquinho, porque eu acho que dá aquele up na vida, você se solta mais, mesmo que você não vá trabalhar na comunicação, hoje tudo é vendável, né? A gente se vende, assim, o produto, a empresa, mas você acha que a arte em si, a atriz e ator, é um dom, ou tipo, pegou essa pessoa que, tipo, pode ser? Essa é a pergunta de $1 milhão. Façam suas respostas. Eu acho que essa resposta que eu vou dar, eu acho que ela é válida para qualquer carreira artística, e eu acho que vale mais, eu acho que vale para qualquer carreira. Você me pergunta, qualquer um pode ser ator? Eu acho que nem todo mundo quer ser ator. Mas todo mundo que quer ser ator pode. Porque entra numa questão... Claro que existe isso que você está falando do dom, às vezes entra para aquele lado que a gente já estava conversando, né? De ter coisas que a gente gosta e se identifica, e muitas vezes seguem como hobbies e coisas assim. Mas o dom, ele não vira uma profissão se ele não vier acompanhado desse bichinho que eu tô chamando de vocação. Sim. Que é o você gostar de fazer e querer fazer todos os dias. E não quer dizer que todos os dias vão ser cheios de flores e lindos e que você vai acordar na melhor dos humores. Ai, meu Deus, microfone, balancei, estraguei tudo. Faz parte. E nem todos os dias você vai acordar e vão ser tudo flores. Sim. Mas é aquilo de você mesmo estando cansado, mesmo você estando cheio de preocupações na cabeça, mesmo você tendo que se desdobrar, você vai se desdobrar. E vai ter uma entrega, porque aquilo é mais importante para você
do que, por exemplo, sei lá, o dinheiro que você está recebendo. E isso eu acho que vale para qualquer carreira. Isso eu não estou querendo... eu falo isso com muito cuidado, porque às vezes isso se confunde um pouco na arte, né? Você faz pelo amor, pela profissão, faça em troca de permuta, de exposição. Faz um desenho aqui para mim, canta uma música, vai lá tocar no aniversário do meu tio, sei lá. Que é confundido um pouco com esse lugar. Muito. Um pouco é a gentileza da... Mas... Então, tome cuidado para não cair nesse lugar, porque você cantar e atuar e desenhar podem ser profissões. Sim. E é a base de renda de muita gente que trabalha com isso, como a profissão primordial, a profissão principal. Mas essas pessoas, elas... Eu acho que para uma carreira dar certo, você tem que realmente acreditar naquilo que você está falando, que você está fazendo, que você está falando, aquilo que você está vendendo, naquilo que você está reproduzindo para o resto do mundo. Sabe? É isso. E você falou uma parte importante de, tipo, mesmo nos dias que não são flores, que, gente, somos seres humanos, né? Por favor. Não é todo dia que é... Não. Tem o dia que é meio... Sim. E nesse dia você levanta e fala, pera, mas eu tô indo fazer o que eu amo. Então, aquele problema, aquela situação, ela põe de lado assim, ó, fica aí um pouquinho e já volto. Sim. E se você realmente... Uma coisa que eu sempre falo aqui também, gente, existe um momento ponte na vida. Às vezes a gente não tá naquele lugar que a gente queria, a gente tá estudando, fazendo alguma coisa. Perfeito. Para chegar até o sonhado, né, desejado lugar. Só que aí na ponte também o dia vai ser meio... Né, vai ter aquele dia que vai ser cabreiro, aí você não tá fazendo aquilo que você gosta e a gente passa por cima também. E o que eu achei interessante, que você falou a questão do artista, né? E realmente as pessoas, elas têm que entender que a arte é uma profissão, né? Você falou dessa questão de que, tipo, a pessoa depende daquele valor, então não é, tipo... Gente, isso que você falou de... vem aqui cantar pro meu filho no aniversário. Gente, não pode. Tem que haver esse respeito. E eu acho que, assim, vocês, como artistas, têm que pontuar sempre isso, né? Eu sempre falo que é a voz de vocês, a luta é de vocês. Sim. Assim, tem que falar. E eu tenho amigos que são artistas em diversas áreas e todos pontuam essa questão de tipo, não, mas eu vou chamar ela aqui, ela canta só uma música. Não é isso. Por favor, não seja essa pessoa, tá? Fica a dica. Por favor. Quem pegou aí, pegou. Quem não pegou... Né? E aí eu já entro na minha próxima aqui, que eu tô vendo, são diversas coisas aqui. E por que o mundo das artes é tão fascinante? Eu sou suspeita, mas let's bora. Que pergunta filosófica. Exato. Eu sou muito da arte, assim, eu gosto e respeito muito. Eu acho que o mundo das artes é tão fascinante porque ele se comunica com todo mundo. A arte é a construção da comunicação. Então, você atuar, você está se comunicando. Você cantar, tocar um instrumento, é comunicação. Você dançar, é comunicação. Sim. Um quadro... eu acredito que as principais obras artísticas que mais tocam a gente são aquelas que elas partem de necessidades de falar sobre alguma coisa. Do artista ou da pessoa que está escolhendo expressar ou comunicar aquilo. Então, eu acho que podem ir para dois lados. Ou o lado de alguma coisa que você gosta muito e quer muito expor aquilo e quer muito falar sobre isso, porque isso te motiva, isso dá brilho nos seus olhos e talvez dê brilho nos olhos de outras pessoas também e você quer dividir isso com mais gente. Ou para um lado de alguma coisa que é uma angústia sua, que é alguma coisa, é um incômodo, é alguma coisa que fica ali te cutucando e que pode ser, às vezes, alguma coisa que está acontecendo no mundo, uma questão política, pode ser uma questão social, ou pode ser uma questão pessoal, interna, de realizações pessoais, o momento ponte, momento ponte. Nossa, ele gera tantas criações artísticas. Muita. Questões familiares, tudo isso, várias questões, enfim, que podem estar gerando
algum tipo de conflito dentro de você, por isso que tem tanta música que fala de coração partido, Exato, exato. Porque eu acho que é uma coisa que, no final das contas, são sentimentos universais que todo mundo passa. E por isso que não vai ser todo mundo que necessariamente vai entrar em contato com qualquer obra e vai se comunicar e entender aquilo, e aquilo vai tocar a pessoa. Mas, sim, as obras de arte elas têm esse potencial de se comunicar com muita gente, porque ela fala de questões amplas. As artes, elas trazem esses assuntos, sabe? De sentimentos ou de questões políticas, às vezes por metáforas, às vezes por coisas. Uma mesma obra de arte vai ser usada, vai ser revisitada em tantos momentos da história. Se você pega... Gente, tem obra de teatro grego sendo montada até hoje, tragédias gregas. Por que elas são montadas até hoje, faladas até hoje? Porque elas falam de sentimentos muito basais que existem nos seres humanos todos. Shakespeare fala de tantas coisas de uma maneira extremamente inteligente e sagaz. E daí entra, sim, o senso, né, de ironia, da comédia, da crítica, entram as outras questões que fazem uma obra, um artista se consolidar ao longo do tempo, Sim. ou não. mas é por causa disso. Eles falam de questões que elas ou se comunicam com sentimentos ou são revisitadas em muitos momentos por conter uma metáfora muito ampla e muito forte, sabe? Sim. E você fala dessa questão. É exatamente isso. É a expressão, né? Em qualquer formato, seja numa música, numa peça de teatro, num filme, numa arte ali abstrata, numa pintura, numa escultura. Nós estávamos falando aqui nos bastidores de esculturas. É uma expressão, seja o que você falou, da parte que a gente estava falando também, dos bastidores, né? A arte tem muito essa questão dos bastidores. A gente vai falar daquele programa. Eu amo bastidores. A gente vai falar do programa que ela participou. E a gente fala dessa questão dos bastidores, que também é a arte que eu, no caso, não participo e não vejo. É lúdico, né? Nós estávamos falando, vamos falar do programa Masked Singer. The Masked Singer Brasil. Ela trabalhou com aquela pessoa lá, gente, que vocês sabem que eu sou fã, sabe? Aquela pessoa lá, tá aqui comigo. Querida Veveta. Meu Deus do céu. Zero maturidade. Vamos falar dessa. E ali entra nesse gancho da questão da arte, porque aquilo é uma arte lúdica 100%, que é a descoberta, tem a parte ali de detetive e tal, que a gente conversou isso nos bastidores, e entra muito nesse assunto dos bastidores atrás, que a gente não imagina como que é a produção daquilo. Gigantesca. Assim, gente, 90% do trabalho acontece nos bastidores. Aquilo que vai para o público geral, seja no teatro, seja na TV, um filme, é 10% do trabalho. O resto é tudo uma equipe que trabalha desde a criação do roteiro, no casting, aí produzir o cenário, aí vai o pessoal brincar. Gente, eu amo o backstage do Masked Singer, o pessoal da área artística, que fazem os cenários. Gente, eu me divirto. Eu adoro, eu bato papo com todo mundo, que eu quero ver o que eles estão fazendo. Eu sempre passo por lá. Os artistas que criam, né, indo para esse lado agora do Masked Singer, né, os artistas que criam as fantasias. Que, perfeitas. Até hoje, pelo menos essas últimas temporadas, tem sido o Bolinha, que ele é o responsável por essa equipe, né, que desenha as fantasias, que tem a ver com as histórias das pessoas. Então tem toda uma narrativa por trás, não é à toa, também não é aleatório a escolha dos personagens que eles vão criar para quem vai se apresentar. Então tem o que essa fantasia está representando, o que isso quer dizer, que tem a ver com a pessoa que vai estar lá dentro. E daí entra a parte dos mecanismos também, que estão cada vez mais tecnológicos, então tem muito estudo por trás. Aí vem o pessoal, sei lá, que vai escolher as músicas que vão para o programa, que faz a preparação vocal dos cantores, né, dos artistas que vão cantar, que muitas vezes não são cantores, mas cantam brilhantemente, porque tem esse lado da preparação super alinhado. Tem os dançarinos, aí tem a coreógrafa que vai pensar na coreografia, tem a equipe de maquiagem, de cabelo, que cuida, muito da gente. Eu adoro eles, essa equipe, todo mundo maravilhoso. E isso eu tô falando, não cheguei nem
Não, na Tá longe da apresentadora, Cortine. não cheguei nem nos diretores por trás. Gente, é tanta coisa. Daí, isso só até o momento de gravar o programa. Gravou o programa e toda a equipe também de filmagem. Tem toda a equipe de iluminação, que é uma outra coisa também que eu adoro, iluminação. Eu sempre entro no lugar, eu sou apaixonada por iluminação também. Fiz curso de iluminação. Não segui na área, mas também adoro. E daí, vai lá, vamos lá, filma o programa. Para gravar um episódio, que dura mais ou menos 1 hora, fica no ar, a nossa diária costuma ser de 12 horas. A gente chega, se arruma, figurino, maquiagem, cabelo, nananana. Depois a gente vai pro estúdio em si, tem toda a setagem de iluminação que vai acontecer pro dia, que cada dia eles mudam alguma coisa dependendo dos números, né, dos shows que vão acontecer. E quando começa a gravar, às vezes grava, para, volta, aconteceu alguma coisa. Depois é tudo magia da edição, viu, gente? Isso daqui, vocês estão achando que vocês estão vendo a entrevista inteira? Aí eu, louca, contando. Brincadeira. O programa ele vai ser inteiro, picotado, depois editado, para ficar uma coisa mais dinâmica também, interessante para o público. Aí, isso porque, gente, eu não entrei nem para falar do marketing. Exato, gente, é muita coisa. Muita gente envolvida, assim. E eu tenho certeza que, assim, eu citei só por cima o que me veio na cabeça agora. Tem muito mais gente trabalhando por trás. Todo o pessoal da produção, tem a produção não só do palco, mas tem muitas gravações externas que a gente faz, que são para dar as dicas, que são contar as historinhas que, assim... Gravação do estúdio é muito legal, porque a gente entra em contato com pessoas que a gente admira muito, né? Pessoas... Enfim, a própria Ivete, né? Não preciso nem falar. Mas, inclusive, uma das pessoas que eu mais gostei de conhecer foi a Glória Groover. Gente, ela foi um amor comigo. Assim, uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. A gente conversou sobre canto para dublagem. Gente, ela, a rainha, né? Enfim, mas, fora as gravações do estúdio, a gente tem essas gravações externas que eu particularmente acho muito divertidas as narrativas, as historinhas que a gente faz, as brincadeiras, é ali que a gente realmente se diverte muito. E daí tem toda essa equipe, todas essas ramificações para fazer um programa que depois, de repente, a gente grava muita coisa que não vai para o ar. Muita coisa. Também é a arte do desapego, de saber que a gente está produzindo muita coisa lá, que às vezes não vai para o produto final, para chegar numa coisa que de fato... E daí entra isso que você estava falando, sabe, Tati? De um trabalho artístico. Acho que um trabalho artístico ele também tem que ter muito desapego. De você abrir mão de coisas que seriam, às vezes, só para você ou para o seu ego, porque... E você entender que aquilo serve a um propósito maior, que aquilo precisa se comunicar com mais gente e que vai se tornar uma obra de sucesso, de valor, e que as pessoas vão gostar a partir do momento em que isso tiver valor para muita gente. Sim. E não só para você que está ali sozinho na sua cabeça, porque isso acontece muito também, e a gente conseguir discernir, né, o que é só loucura da minha cabeça, de uma coisa que eu sozinha estou lá criando. Nossa, eu preciso falar sobre isso, que eu falei sobre isso também, né? De incômodos que, a partir disso, geram provocações artísticas. Mas é você ser um bom profissional e um bom editor de si mesmo e da sua obra e da sua criação, de você saber isso aqui interessa para o que eu quero comunicar no final, ou isso daqui faz parte do processo para eu chegar num produto final que eu acho que vai ser mais interessante, mais sensível, mais comunicativo. Gente, eu amei isso aí, a arte do desapego. Sabe por quê? Você tocou num ponto que a gente precisa fazer aquela coisa chegar mais clean. Hoje nós estamos num tempo que tudo precisa ser muito objetivo, muito rápido, muito encantador, muito... Super! E logo de cara, assim, você tem 5 segundos para encantar. Exato. Passou isso... E se você não tem essa arte do desapego dentro da arte, que eu achei importantíssimo isso, você perde o time, porque aí aquilo pode ser muito relevante, mas de repente não vai atingir tantas pessoas por não ser clean, muito rápido, muito perfeito isso. Sim. E olha o tanto de coisas que você
pontuou atrás desse programa, o tanto de gente que envolve, né? Assim, por isso que eu falo que o programa a arte, seja qualquer musical, teatro, filme, série, arte em si, o tanto de coisas e quantas pessoas são, como se fala? Envolvidas, né? Envolvidas e só não na questão de trabalho, empreendedorismo, mas na questão da vida também, porque eu acredito que essas pessoas que trabalham, vamos supor, nesse setor, ah, são todos artistas, mesmo esse, tá na produção, tá na parte de figurino, você tem que ter um ladinho ali meio artístico para poder trabalhar com aquilo. Super. E o meio, óbvio, né? Trabalhar com a Veveta, maravilhosa. Quer contar aquela história? Pode contar. Ai, meu Deus. Eu dei risada, Ai, gente. eu contei uma história pra Tati, logo antes da gente entrar no programa. A Tati tem uma tatuagem, inclusive, da Veveta que ela me Exatamente. mostrou. Depois ela mostra. E eu comentei com ela. Ai, gente. Veveta sendo Veveta. Ai, que é no dia da última gravação da última temporada, que foi a 4ª temporada agora, passou no começo de 2024. A gente estava indo para desmascarar os finalistas, né? O último episódio, aquela coisa toda, formal ali, vamos lá, todo mundo nervoso, meu Deus, último episódio. E entrou a equipe de seguranças, né? Que os seguranças todos não são seguranças, somos todos atores. Interpretando aquelas cenas de comédia, né? Aqueles sketches de comédia. Então, entrou a equipe de seguranças para desmascarar os famosos, os talentos. E eu passando, e a Veveta deu um tapão na minha bunda, assim, falando, vai, Juju! Gente, isso é total, Veveta. E eu assim, na hora eu fiquei, né? Depois eu fiquei, ai, gente, espero que vai pro ar. Não foi pro ar. É claro que não foi pro ar. Agora foi pro ar. Agora, pelo menos, a memória está indo pra... está sendo compartilhada, mas é isso. Às vezes tem muitos momentos que acontecem, que são maravilhosos, que não vão pro ar. Exato. Não, e realmente a gente tem um filtro ali, porque senão viram websérie, né? Que eu sempre brinco aqui. E assim, óbvio. Mas eu adoro esses bastidores, eu acho que são a melhor parte. Exato. Eu falei pra ela ali no camarim justamente isso, que é a coisa dos bastidores, né? Porque a gente vive tanta coisa antes. Óbvio, aqui o tempo é um pouco curto em relação ao podcast, Sim. É diferente de uma apresentação de um programa desse. Tem figurino, tem toda uma questão. Claro. Mas eu acho que esse dia, e aí entra naquela outra parte que você falou, o dia transforma, né? Se é uma vocação que você tem, se é uma coisa que você realmente gosta, aquilo ali vira um teatro, assim, né? Tipo, vira uma coisa lúdica de, tipo, é um trabalho, eu ganho, né? Meu ganha-pão é daqui, mas fica muito mais fácil Sim. de conduzir o dia ali. E eu acho que é uma coisa que, às vezes, tem a ver com o momento da vida também que você tá, sabe? Eu fiquei pensando sobre isso depois, né? Que você me perguntou se todo mundo pode ser um ator, né? E eu acredito, sim, piamente, que todo mundo que tem a intenção de ser, pode ser. Que daí vem aliado, não só com as pessoas que têm o dom, que já nasceram com isso, mas aliado a muito estudo, muita insistência, dedicação, correr atrás, de se aprimorar mesmo, se aprimorar como um profissional e como ser humano também. Acho que quanto mais sensível a profissão, maior a necessidade de você se aprimorar também como ser humano, mas isso eu acredito que vale para qualquer profissão também. Uhum. Mas o que eu fiquei pensando é que existe também essa questão do momento de vida. Às vezes, no momento da sua vida, você se identifica mais com alguma coisa que você está correndo atrás e que isso pode mudar. Eu mesma, como comentei, eu demorei para entrar em contato com a dublagem, com a criação de voz original, que hoje os meus 2 carros-chefes têm sido esse. Voz original e produções musicadas, então canto para dublagem, coisas assim. Eu tenho focado muito nisso, principalmente. Mas, se você me perguntasse, por exemplo, sei lá, 5 anos atrás, eu ia te responder que o que eu mais queria fazer na vida era trabalhar com teatro musical. E eu ainda amo teatro musical. Eu acabei de sair de 2 anos de uma turnê que eu ficava indo e voltando para São Paulo, viajei o Brasil inteiro. Era uma peça de teatro musical infantil que a gente apresentava em escolas públicas, um projeto chamado Turma da Ação. E a gente apresentava em escolas públicas
normalmente em áreas principalmente periféricas, rurais, indígenas. No passado, a gente ficou 2 meses em Aracruz, no Espírito Santo, e nós apresentamos em várias escolas que ficavam dentro de territórios indígenas, inclusive escolas bilíngues, de português e tupi ou português e guarani. E teve uma escola que a gente não conseguia chegar de carro, a gente teve que tirar todo o figurino, todo o cenário, colocar dentro de barcos e atravessar o rio. Ai, gente, que experiência. Para conseguir chegar até a escola. E foi maravilhoso, eu ainda amo muito, ainda tenho vontade de fazer muito isso na minha vida. Sim. Mas, até um tempo atrás, o meu principal foco era esse. E eu escolhi tomar essa vertente de uma mudança de carreira, que por mais que ainda esteja dentro ali da mesma área, né? Os dois, eu continuo trabalhando como atriz, mas são escolhas diferentes. De atuação? De atuação dentro, né, dessa área. E hoje eu estou mais focada nesse lado da voz, trabalhos de estúdio. É uma outra... E você tem que fazer um outro investimento. São investimentos diferentes que você faz. E você entender também qual que é a sua motivação, qual que é o momento que você está. Eu acho que isso é muito importante. De você entender o que mais está te motivando. E se algum momento chegar que você se depare com... Nossa, mas isso aqui está me aparecendo e está abrindo mais oportunidades. E essas oportunidades me interessam. Não é só vão para qualquer lado, porque... Tá, né? Isso também pode acontecer, eventualmente, com algumas pessoas. E tá tudo bem também. Você entender esses momentos em que você quer fazer mais do que você gosta, ou que você fazer mais do que você precisa. O que você precisa. Você pode ter outros objetivos na sua vida. Sejam eles quais forem. De construção, às vezes, eu não julgo, sabe? Pessoas que gente, você quer, sei lá, comprar uma casa. Você quer se programar para fazer outras coisas. Você tem do dia a dia, tem um aluguel para pagar, tem outras coisas. Sim. Então, ter planos maiores, às vezes, também levam a essas escolhas. E você entender qual o momento da sua vida que você tá e conseguir conciliar isso, essas duas coisas, do profissional, do que você gostaria de estar fazendo idealmente, e procurar, obviamente, sempre alguma coisa próxima disso. E alinhar também os seus outros objetivos de vida e coisas que sejam compatíveis com o seu momento de vida, eu acho que é a chave de tudo, sabe? Porque eu dei esse exemplo das turnês que eu fiz, que eu fiquei 2 anos viajando por aí, foi uma experiência riquíssima, agradeço demais isso que eu passei, sabe? Nós tivemos a direção do Jorge Julião, que também é outra pessoa... Nossa, um diretor maravilhoso, maravilhoso. Ele instigava a gente a fazer muitas brincadeiras, muitas coisas que eram infantil, então precisava tudo ser muito lúdico. E ele é uma pessoa que suscita isso, ele sabe aflorar isso nos atores com que ele trabalha. Mas passou um tempo e eu falei, gente, eu preciso passar mais tempo em casa. Eu preciso passar mais tempo com o meu marido. Com a família, com a sua vida, né? Sua rotina. Os meus gatos. E claro que eu não vou abrir mão da minha carreira pontualmente, essas coisas, mas entender esses balanços, esses momentos. Neste momento, eu quero estar em São Paulo com a minha família, investir mais em gravações que para fazer coisas de estúdio, eu preciso estar em São Paulo. Eu não posso estar por aí. Por mais que eu ia com o meu equipamento e eu levava o meu microfone portátil por aí, eu tenho um teclado que ele é de silicone e ele enrola, assim. Todo mundo adorava esse teclado. Olha! Que ele vira, parece um rocambole. E eu levava ele para todos os lugares que eu ia junto com esse teclado. Porque se eu precisasse fazer alguma coisa de gravação ou musical, tirar, entender alguma coisa, eu continuei dando aula. Enquanto estava nas turnês, eu ainda dava aula de canto, então eu usava isso também com os meus alunos. Então, eu nunca parei, mas entender esse momento. Aquele foi muito bom naquele momento, e agora que eu passei por isso, gostaria de focar em outra coisa. E você, na verdade, cria experiências, que nem essa experiência, eu acredito que tenha sido realmente fantástica, porque 2 anos indo em lugares, de repente, não tão acessíveis, né? Definitivamente. E você também fala... Tudo bem, cidades que eu nunca teria ouvido falar, muitas delas. Exato, é esse tipo de experiência que eu sempre falo. No interior de Goiás, no interior do Mato Grosso do Sul, de Minas. Fui até para o Rio Grande do Sul. Gente, foi uma experiência fantástica. Se eu falar disso, aí a gente vai ficar até o final do podcast falando. Let's bora. Não, e é justamente isso, porque as oportunidades, elas aparecem e a gente tem que agarrar. Se vai dar certo ou não, não temos como saber.
viva aquele momento, se entrega, deu. Não foi tão legal. Próxima situação, vamos para outra coisa. E a vida é assim. Uhum. E você teve essa experiência, e o que eu achei interessante é justamente isso. A volta para a rotina, né? Que a gente também tem essa questão da rotina, também é favorável. Mas uma coisa que eu fiquei curiosa, que a gente vai falar dessa questão da dublagem, depois eu vou perguntar da questão das meninas, mas a questão da dublagem, você foi a uma assembleia, que foi agora em agosto? Sim, recentemente aconteceu uma audiência pública em defesa dos dubladores e dubladoras, que foi lá na Assembleia Legislativa. Que foi o quê? Na verdade, foi um diálogo, uma conversa aberta à comunidade, o convidado geral, na verdade, todo mundo, não apenas dubladores, foi também outras pessoas que apoiavam a causa. E alguns fãs também. Sim, Pessoas que, enfim, que exato. gostam, que consomem, né? Que consomem a dublagem, para discutir sobre a regulamentação do uso da inteligência artificial. Que acho que é um assunto que está aí, né, muito em pauta. Sim. Ele é uma realidade, ele está presente, ele vai fazer parte das nossas vidas. E é entender até que ponto que isso pode ser utilizado de uma maneira ética e que venha para mais nos favorecer e auxiliar o nosso trabalho do que simplesmente ser encarado como uma coisa que vai substituir o trabalho de uma pessoa. Porque... E daí eu vou fazer um pouco o papel do advogado do diabo. Let's bora. Nós temos exemplos ao longo da história de muitas coisas que, de fato, vieram e substituíram outras. Aquela velha história do poste, que daí, os moços que subiam na escada para ir acender, os lampiões, meu Deus, eles vão perder o emprego. Essa foi uma profissão que se tornou obsoleta. Era uma coisa técnica, mecânica, que ela se tornou obsoleta com o passar do tempo, certo? Eu acredito, assim, o primeiro ponto que eu queria fazer é, eu acredito que qualquer profissão artística nunca vai ser obsoleta. Nunca. Em qualquer viés, justamente por conta disso que eu falei, que ela vem de uma questão de expressividade pessoal, humana, e existe uma coisa, assim, que ela é intrínseca da criação artística, eu não acredito que nunca vai ser substituída. Uma máquina, ela pode criar, pode simular, né, a inteligência artificial generativa, ela vai pegar a partir de preceitos que já foram criados, premissas, de cópias de outras coisas que seres humanos criaram, de outras histórias, e vai juntar vários pontos e vai simular uma história que seja interessante, que ela consegue, de fato, conseguem criar coisas que são interessantes e que vão interessar para as pessoas. Sim. Mas é uma cópia. Continua sendo uma cópia, continua sendo sem a emoção, sem a vida. E se você pega hoje, a etapa que a gente está, por exemplo, da inteligência artificial generativa para o lado da voz, tem muita coisa que passa. Se você pegar, às vezes, eu sei que já está começando a ser utilizado em algumas locuções, em algumas narrações, coisas principalmente mais técnicas. Eu sei que já está sendo utilizado. E tem muitas coisas que, às vezes, dependendo da pessoa que estiver ali ouvindo, talvez nem perceba. Sim. Uma pessoa com uma escuta ativa, eu acho que já vai perceber. Não precisa nem necessariamente ser um profissional da voz, alguma coisa assim, mas é uma pessoa que esteja mais presente, vamos colocar dessa forma, que esteja com uma escuta ativa mesmo, eu acho que... Não só ouvindo, escutando mesmo. Exato, exatamente. Mas a partir de, enfim, simulações e coisas que elas não se conectam de fato com a emoção, porque é isso, você ser o artista, o comunicador, você precisa se expressar, você acessa emoções suas aliadas à técnica. Sim. Para você comunicar uma coisa universal, humana, sabe? Um sentimento, uma história, ou seja lá o que for. Mas, enfim, estou me perdendo já um pouco no assunto, porque a questão do... Isso é a minha defesa pessoal do que eu acredito do uso da inteligência artificial. Na audiência pública, uma das coisas que estava sendo discutida, que estava em pauta, era sobre a questão do uso de dados. E como que esses dados chegam até essas empresas que chegam nesses bancos de dados, né? Detentoras desses bancos de dados, de uma maneira que nem sempre o autor daquela propriedade
seja ela intelectual, seja ela criativa, a voz é uma propriedade minha. Uhum. Por isso que eu vendo a minha voz, o timbre da minha voz é uma propriedade minha. É comercializável. Então, entender a regulamentação que a gente estava lutando por é justamente essa. Porque o que acontece? Começaram a surgir alguns casos, isso não só para voz, mas também para o lado de ilustração, também vários casos de estilos que estavam sendo utilizados sem a permissão do autor original, sem, às vezes, até a ciência do autor original, e reproduzidos aleatoriamente por aí, por pessoas, tanto para usos pessoais, mas o mais sério, para usos comerciais. Então, foi passado, inclusive, lá na audiência pública, um vídeo de um moço que estava vendendo um aplicativo desses que nem tem de TikTok, coisa assim, que brinca com a modulação da voz, certo? Ok. Mas ele simulava a voz de pessoas reais, de pessoas dubladores. Então, ele simulava a voz do Seu Madruga, ele simula a voz, sei lá, do Mickey Mouse. Eu não lembro exatamente quais eram os personagens, mas era uma brincadeira que você, como brincadeira, muito divertido, olha que engraçado, eu tô falando aqui, minha voz tá saindo igual do Mickey Mouse, né? Mas para a pessoa que é a detentora daquela voz, que ela trabalha com isso, que ela não autorizou que a voz dela fosse utilizada, e a voz dela está sendo reproduzida e comercializada de uma maneira sem uma fiscalização, aí a gente tem um problema. Muito grande. Porque, aí, voltando, né, uma coisa que eu já acho errado você comercializar isso para um uso pessoal, de brincadeira, mas se torna uma coisa muito séria quando você começa a comercializar isso e vai para um lado que pode ser usado como um produto comercial também. Sim. E isso vai estar substituindo pessoas que estudaram e que trabalham com isso, etc., etc., que não estão tendo nem a chance de competir, não só por conta da qualidade do produto final, que era aquilo que eu estava falando. Sim. Que hoje a gente ainda está num nível que eu acho muito diferente, você ainda consegue perceber. Num futuro pode ser que consigam simular aí uma voz humana perfeita, não sei. Mas o problema não é esse. O problema é você usar a voz de uma pessoa e usar ou imagem dela, no caso de outras pessoas também, que às vezes trabalham, nós também, atores, também trabalhamos com a imagem, né? E usar, de repente, fotos, modelos, coisas assim que você está postando em redes sociais e você não está nem sabendo que esse material está sendo utilizado para alimentar algo que amanhã pode ser usado... não vou nem dizer contra você também, mas isso ainda em outro... Não é nem nesse âmbito que eu ia chegar, mas usado de igual para igual com uma coisa que você não concordou. Perfeito. Entende? Aí entra numa questão problemática legal, ética, em vários âmbitos. E era isso que estava sendo discutido principalmente. E essa é a luta da dublagem viva. Que está sendo acompanhando não só aqui em São Paulo, mas também no Rio. O pessoal foi para Brasília para levar isso adiante, né? Depois desses encontros que aconteceram, eu acho que foram principalmente aqui em São Paulo. Eu sei que tiveram alguns também no Rio, mas o que eu participei foi aqui em São Paulo. Eu achei muito importante porque eu vi, todos já sabem aí que eu faço aquele laboratório. E aí, eu olhando ali, eu falei, teve uma audiência. Isso é muito importante porque, como eu disse, o artista, a voz, é de vocês, né? Vocês que têm que lutar, mas se a gente pode usar a comunicação, que, gente, isso aqui é um presente de Deus, saiba usá-lo, né? Se você usa a comunicação para poder... Você postou ali nas suas redes sociais, mas para as outras pessoas também que não estão nesse meio, que não trabalhem com isso, sei lá, entender o que está acontecendo, porque é a profissão, e é o que você falou. Tem a questão do seu investimento como estudo, como tempo, como profissão, ou até em equipamentos. Então, assim, tem toda uma preocupação de não é só... mas qualquer coisa ela trabalha em outra... Não! Tem toda uma trajetória ali, gente, uma vida, um sonho. O principal é o que eu falo aqui, sonhos, carreiras, trajetórias. A gente não pode simplesmente falar, eles resolvam.
isso daí não vai me Sim, afetar. perfeito. Afeta, porque assim, o que você falou também, e outros já me falaram isso, a expressão, a nossa expressão humana, a inteligência, a IA, tal, ainda não tem, porque você falou, pode ser que venha a ter? Pode. Mas a nossa naturalidade, o nosso sentimento ali na hora que você vai fazer o texto, vai fazer o choro, vai fazer o sorriso, o musical, seja o que for. A gente é a gente, né? Sim, sim. É que eu acho que o principal é você entender a inteligência artificial como uma ferramenta para te auxiliar no seu trabalho. E não é demonizar, não é falar, nós estamos contra a inteligência artificial. Acho que não é por aí o caminho. Sim. Até porque se a gente for por esse caminho, a gente vai perder. Exatamente, brigar à toa. Mas é entender como que ela pode ser nossa aliada. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Que uma vez conversando com o pessoal que trabalha com a parte de localização de games. Não se fala dublagem de games porque é outro processo. Você não dubla olhando a imagem, muitas vezes você dubla, você faz a voz acompanhando só as waves assim de áudio. É outro processo, é completamente diferente. Essa eu não sabia. É bem diferente, enfim. Ainda não trabalhei com localização de games, tenho muita vontade também. Gosto muito, já fiz algumas brincadeiras por aí, gosto muito. Mas, enfim, estavam usando como um exemplo, uma pessoa que é da área, falando assim, olha, quando a gente pega um jogo estrangeiro, certo? Ele é produzido lá na língua qualquer, japonês, inglês, enfim, vou usar um exemplo, sei lá, em inglês. O jogo original é feito em inglês. Toda a animação, ele é pensado para... e daí entra naquela questão, volta para a criação da voz original, aquela que eu falo tanto. A criação da voz original foi pensada, ela tem uma métrica, ela tem um ritmo, ela tem um tempo, a fala dura, uma duração, que foi feita naquela voz original, que vai ter que ser adaptada para as outras línguas, certo? Sim. E quando você pega os jogos, tem toda a questão da animação, que hoje a boca acompanha o movimento da fala, que antigamente era aquela coisa assim, mecânica, quadradona. Verdade. Hoje em dia, se você pega, mesmo os desenhos animados, né, que é os animes que eu adoro, os animes mais antigos, era aquela boquinha retinha batendo, e hoje, se você pega os desenhos mais atuais da Disney, tem todo aquele estudo, o que os artistas fazem da expressão facial e dos movimentos da boca, da mandíbula, não sei o que. Eles vão estudar anatomia para conseguir reproduzir. Às vezes não só anatomia humana, às vezes eles vão fazer um animal. Gente, eu amo, eu sempre cito o estúdio Ghibli, que é desenho 2D, mas eles faziam estudo da anatomia dos animais para poder fazer o movimento mais perfeito possível, que combine. E tem todo esse estudo por trás, e daí se você pega, por exemplo, tem todo esse estudo, e daí voltando para os videogames, que é mais fácil de entender, porque tem essa questão da animação tridimensional, né? Que daí você transfere para outra língua e de repente se perde. Que é o que acontece hoje quando a gente assiste um filme, por exemplo. Eu ia falar disso. Até a gente, se uma dublagem bem feita, você não presta atenção na dublagem, você não percebe que está dublado, se é uma dublagem bem feita. Mas se você parar para realmente prestar atenção, você vai ver que tem algumas batidinhas de boca, que a gente chama assim, né, de batida de boca, que vão estar um pouquinho diferentes. Vai ter uma boquinha, às vezes está um U e a pessoa está falando um A. Coisas que causam um estranhamento, que, de novo, se é bem feito, passa mais desapercebido ou acontecem menos. Isso entra também no trabalho de um tradutor que saiba fazer esse trabalho, prestando atenção na fonética do que está falando no original e tentar traduzir, manter o significado, mas traduzindo para uma fonética parecida para o novo idioma. Enfim, tem muita coisa. Muito trabalho. Mas, enfim, aí voltando, que eu também estou indo longe, se deixar, gente, eu vou longe. E vamos juntos. Voltar para a questão da inteligência artificial, que aí ela pode ser usada como uma ferramenta. Uma pessoa que já criou, já teve o trabalho artístico, criativo de concepção dos personagens, do modelo, concepção do cenário, tudo, e de repente essa boquinha batendo, que é um trabalho mais técnico, claro que vai ter a questão artística da expressividade, outras questões de direção, do que você está querendo comunicar, e isso entra para um lado criativo artístico, mas o lado técnico, da boquinha batendo, joga num IA, consegue transferir para a língua nova. E daí vai vir a outra pessoa por cima, um profissional que vai verificar se aquilo está batendo, se está de acordo, se não ficou esquisito, se não está com 6 dedos. Mas, de novo, ela é usada como ferramenta para vir auxiliar, para ajudar, para ser nossa aliada.
E não para vir substituir um trabalho criativo. Eu acho que é aí que muita gente está se perdendo. Exato. Que está enxergando a IA como a produtora do conteúdo. A IA não tem que ser produtora do conteúdo. Ela tem que servir de ferramenta, às vezes pode até servir de uma inspiração, uma ideia, alguma coisa num momento ali, mas como base para ser lapidada depois por uma pessoa que é um profissional. Exato. Nossa, e você falou dessa parte da batidinha da boca, e é bem isso mesmo, porque existem filmes e outra coisa. Depois que você faz locução, dublagem, qualquer dessa área, você assiste o filme totalmente diferente. Você não, gente. Impossível você... Nunca mais. Nunca mais você... Ai, gente, que maluquice. E quando a professora falou, eu achei que era besteira. E ela falou, Tati, tudo agora você vai assistir de outra forma. Reportagem, verdade, tudo a gente presta atenção em outras coisas. É verdade. E aí você falou dessa questão da boquinha batendo. Tem hora que a gente assiste filmes, sei lá, no Netflix, alguma coisa assim, que a gente fala, ele tá falando em português? Eu falo, gente, não, tá dublado. Aí você vai ali e até confirma. É um negócio lá da Rússia, que eu tenho um gosto por filme com um idioma só, além do inglês, né? Russo, árabe, eu consigo pegar essas coisas no Netflix. E aí eu falo, gente, esse cara tá falando português. Não, tô doida. Aí você volta a cena. Aí o cara... E entra nessa parte que as pessoas geralmente não falam. Que é essa parte de, tipo, sei lá, no inglês vai falar ei, e aí, tipo, é o A nosso. E gente, isso é muito importante, porque, tipo, quem não tem noção vai falar assim, a IA resolve. E não resolve. Tem isso que você falou da fala, de ter o tradutor, e aí um outro profissional, olha o tanto de coisa que já passou para ter esse filme ali, sei lá, filme, musical, qualquer coisa que seja, bem traduzido. Sim, exato. É a busca pelo profissional de excelência que vai fazer um trabalho de excelência. E daí, você falando isso, me lembrou de uma coisa que é uma dúvida que muita gente me pergunta às vezes, que é, por que quando você liga a legenda em português, ela tá diferente do dublado? Sempre. E existe um motivo para isso. A legenda, quando você está lá assistindo um filme na sua língua original, a legenda é o mais fiel possível à tradução do que está sendo falado. É mais ao pé da letra, que ainda faça sentido, né? Traduzido para o português. E a dublagem tem todas essas outras questões envolvidas. A frase ela tem que caber no mesmo tempo, da boca se mexendo, porque às vezes, sei lá, o brasileiro é muito mais prolixo, por exemplo, do que o americano. O americano fala duas sílabas. Ok, thanks. E a gente, ok, thanks. Pra gente ia fazer, tipo... não vou nem falar ok, porque a gente pode falar ok, porque hoje a gente incorporou essa palavra. Mas se fosse ser um português mesmo, ia ser um tudo bem, obrigado. Ok, thanks. Ok, thanks. Tudo bem, obrigado. Como que você faz? A gente fala rapidinho, tem coisas que cabem. Tá, obrigado. Sei lá, faz algum jeito que vai caber dentro daquela métrica. Mas é isso que a gente tava falando, do formato da boca. Tá lá, o cara com uma boca... Você não vai falar um U, porque senão vai ficar esquisitíssimo. Um filme francês. Oui, madame. Tudo que... Gente, francês eu acho que é o mais difícil pra mim. Pessoalmente, é o mais difícil de dublar. Eu amo. Nossa, francês me dá um trabalho. Porque é justamente isso. Não, porque você falou isso da boca, agora eu lembrei de francês fala assim. Aqui. Je m'appelle Juju. Eu vou falar. Je suis le filho. Com essa boquinha tudo aqui. Sim. E como que você faz encaixar? Se você falar um monte de não vai casar, então você tem que pensar. Mesmo, às vezes, você pode até falar um mas você não pode falar um grandes. Tem que falar é mesmo. Não, acho que francês nem fala dessa forma. Assim, tipo, vai falar com uma boquinha mais menorzinha aqui para caber. Isso é tudo... A gente fala muito sobre as microexpressões também no trabalho do dublador. A gente precisa muito atento às microexpressões, não só de live actions, às vezes dos desenhos animados também. Sim. Você precisa estar atento para entender o que ele está comunicando, o que ele está sentindo, mas também a boca, o ritmo, que é diferente daquele trabalho que eu estava falando da localização de games, que é só a onda. Sim. Vem a onda sonora e ela dura 3 segundos. Então, você tem que falar aquilo em 3 segundos. Que tem um lado mais fácil, de você não ter que necessariamente estar acompanhando todas essas batidas de boca, mas tem um trabalho mais difícil de que você só está ouvindo. Você tem que entender todas essas nuances, essa criação
artística de quem fez essa voz original, o diretor original que pensou, e conseguir transmitir isso do mesmo jeito, só ouvindo aqueles 3 segundinhos ali. Tá bom, e agora reproduzir, interpretar. Uau! Já deu uma bugada aqui, vou dizer, 3 segundos. Cara, e bom, você tá nítido nos olhos, que eu sempre falo que brilha. A questão da dublagem. Sim. É o caminho. Você falou que fez audiolivro também? Sim, trabalho com audiolivros, eu já fiz alguns infantis, acho que até gosto, não vou dizer que eu gosto mais, eu acho que eu tenho uma facilidade para fazer os audiolivros infantis, justamente por conta de ir pro lúdico, e essa facilidade que eu tenho com a criação de vozes mais lúdicas mesmo, acho que essa é a melhor palavra. E você, eu perguntei para ela nos bastidores, conta um pouco daquela sua experiência de aula com as crianças que eu vi ali também no Instagram. Rock, ela... Conta essa experiência. Sim. Nossa, eu acho que é uma das coisas também mais gratificantes. Trabalhar com criança é indescritível, é maravilhoso. Eu não tenho filhos, mas eu amo criança e é um contato que ele me alimenta como ser humano. Ah, imagino, muito, com certeza. muito, todos os dias. Porque é você lidar com o inusitado, o inesperado, o espontâneo, a curiosidade, a criatividade, a vontade. É tudo muito genuíno. Se a criança não quer, ela não quer. Se ela quer, nossa, ela vai pular em cima do seu pescoço e vai ser uma coisa assim... E hoje eu tô dando aula numa escola que a gente está trabalhando bastante essa questão do rock, porque eu estou dirigindo, fazendo a direção musical da Escola do Rock. Olha que legal. Que é inspirado no filme, né? Lá do Jack Black. Existe uma versão da Broadway, e nós estamos trabalhando em cima dessa versão da Broadway, mas também, que daí é um trabalho que eu acredito muito, que não é só o trabalho da cópia, né? É o trabalho de criar a nossa versão. Sim. Então, a gente vai ter músicas de rock brasileiro também. Aê. Vamos ter outros elementos que dialoguem com o universo de quem vai assistir, né? Que ali, no caso, é uma montagem escolar, então o nosso público principal são os pais, Sim. que pertencem a uma determinada geração e tudo mais, mas principalmente, isso é uma coisa que eu me preocupo muito, que dialogue com o universo das crianças que estão contando essa história. Olha, que interessante. Que seja uma coisa significativa para elas, que faça sentido, que não seja só uma reprodução delas irem lá e decorar o texto e saber falar as palavras certinho, e que muitas vezes não vão estar nem entendendo o que aquilo quer dizer. Uhum. E eu falo, gente, tem uma música logo no começo que fala com Zeus na batera e Thor no vocal. É uma brincadeira que eles falam, o céu vai relampejar, não sei o quê, nananã, e as meninas estavam cantando, eu falei assim, você sabe quem que é? Thor e Zeus? Elas, Thor é filho de Zeus, né? Então. Aí até explicar a questão das mitologias, mitologia grega, mitologia nórdica, nananã, e às vezes é uma bobagem, mas que faz toda a diferença na compreensão. E isso eu estou falando só de uma questão técnicazinha de... Eu penso mais, eu me preocupo muito com essa questão do geral, qual que é a mensagem que está sendo passada lá. A Escola do Rock, ela fala sobre crianças conseguirem assumir as suas próprias identidades. Elas falam sobre isso, assim, tem a questão do professor, do protagonista lá, que inclusive nós dividimos, são 2 meninas que estão fazendo, duas professoras, mas que tem essa questão da construção da carreira, de entender onde você se enxerga, que daí tem a ver com isso que a gente estava falando, Sim. que a premissa do personagem é um personagem frustrado porque queria ser um super rockstar, e ele não é um super rockstar, e daí ele vai fingir que ele é professor, não era nem de música, né? Era fingir porque é professor de primário para ganhar um dinheirinho, para poder pagar o aluguel, para poder se inscrever num festival de bandas, nananana. E no final da história, dando spoiler da história, ele percebe que ele não precisa ser o super rockstar para estar feliz. Olha. Ele se encontra nesse lugar de professor, ele descobre esse lugar de professor, que é maravilhoso, recomendo para todo mundo. Sim. Mas também entender que, às vezes, o sucesso que a gente idealiza na nossa cabeça não necessariamente é o sucesso que a gente
que vai nos fazer mais felizes. Exato. Nossa, essa frase, para esse momento, é importantíssimo, principalmente para as crianças. Sim, sim. Né? E das crianças também, de saberem se expressar, porque daí, voltando, né? Não é a realidade delas no dia a dia, para a maioria. Mas a história original, elas estão numa escola que é muito rígida, muito formal, não pode correr, não pode falar, não pode... tem que fazer tudo certinho. E elas aprenderem a se rebelar. E esse se rebelar não é simplesmente negar todas as regras e dane-se, porque os adultos não sabem o que eles falam, porque pode cair para essa leitura muito facilmente. Exatamente. E não é esse lugar, é você entender que que você, como ser humano, sendo uma criança, já tem a sua expressividade, já tem a sua personalidade, e que é muito importante você ter espaço e ter voz para você poder se comunicar, se expressar. E o rock, ele é disruptivo nesse sentido, né? Ele é uma porta... Ele fez tanto sucesso ao longo da história por conta disso, porque ele abre essa margem para você se expressar. Principalmente em momentos, né, de maiores crises, nesse sentido social mesmo, falando agora, né? De sociedades que eram mais fechadas, mais conservadoras, e que tá tudo bem existirem as duas coisas. Né? Não precisa ser tudo disruptivo, não precisa ser tudo, sabe? Uou. É a existência dos dois e os dois conseguirem existir juntos e os dois terem a sua importância em determinados momentos, em determinados contextos, e é um saber olhar para o outro e respeitar o outro. E é isso que eu trabalho principalmente, sabe, com meus alunos. Gente, não, e assim, eu vi ali um dos vídeos, e as meninas todas ali empolgadíssimas. Sim, nossa, elas estavam empolgadíssimas. E uma coisa que você tocou que eu achei muito importante, não só a fala, mas você trouxe bem aquele ponto de professora mesmo, o do porquê do porquê. Tipo assim, aí você foi ali na mitologia e não só, tipo, fala que esse é seu texto. Óbvio, criança é curiosa, pode ser que ela, né, vou chegar em casa ali, o que é isso que eu tô falando? Sim. A grande maioria, ela é bem curiosa, ainda mais quando tá numa parte artística. Sim. Mas isso vindo de você já mostra um outro lado ali, que aí eu tenho quase certeza, no sentido de, tipo, a expressão daquela criança já vai ser outra, porque ela já vai entender a história do porquê que ela tá falando aquela frase. Sim. Perfeito. E a coisa da criança. A criança, ela é totalmente expressiva, misturada com rock, que o rock é expressão. A arte em si, a música, né? Seja qualquer ritmo instrumental, ela é expressão. Mas você misturou criança e rock. Sim. Como não ter expressão? Não tem como não ter expressão. Sim. E tem que ter também essa... Importante que você tocou também. A criança, ela é muito expressiva e a gente tem que deixar ela se expressar. Porque é ali onde ela está. Ou, de repente, comunicando uma coisa boa. Ou, de repente, alguma coisa que ela está introspectiva. Tem que deixar. Ela é muito bagunceira. Deixa ser, gente. Criança deixa ser o que quiser. Sim. Isso é vida. Quanto mais bagunceira, melhor. Olha eu, a defensora. Eu sou assim também. Eu sou defensora disso. É muito interessante você falar disso. Me lembrou uma vez, na época da biologia, eu fiz estágio em alguns museus. Eu também sou apaixonada por museus. Que tem a ver com esse lado que eu tinha falado, da divulgação científica, etc. Acho muito provavelmente, se eu tivesse seguido na área, eu teria ido para esse lado de museus. Enfim, e eu estava trabalhando lá como monitora de exposição. Era uma exposição que estava tendo de 80 anos da USP. Uau. Então, era uma exposição conjunta dos 4 museus, que tinha a parte de artes, tinha a parte de história, né, do Museu do Ipiranga, o MAI, que é de Arqueologia e Etnologia, e tinha o Museu de Zoologia. A exposição mesmo era no MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea, ali do lado do Ibirapuera. Mas eles precisavam de alunos, né, que estivessem dentro dessas 4 áreas. Então, pegaram o pessoal de letras, da história e também da biologia, porque precisava saber alguém que tratasse dessa parte da zoologia. Só que a gente fazia a formação completa. Nossa, foi maravilhoso também essa experiência que eu tive. Eu entrei nas coleções, nos acervos dos 4 museus, passei por uma formação completa. Foi muito legal, muito bacana. E daí, teve um dia que isso foi muito marcante para mim. Eu estava... Normalmente a gente ficava de duplas, né? Eu estava cuidando de uma parte da exposição que tinha uns quadros.
E era um quadro, assim, em parte meio abstrato, mas você, com uma visão de adulto, claramente via duas pessoas ali abraçadas, se beijando, alguma coisa assim. Sim. E chegou uma criança, falou, olha, pai, tem um guarda-chuva, tem um não sei o quê. Começou, assim, a falar um monte de coisa, assim, que ela estava vendo. E o pai começou a tirar sarro dela. Quer dizer, guarda-chuva? Tipo, meio né, desdenhando, assim. Desdenhando. E a mãe virou, deixa ela fazer a interpretação dela. Cara, eu achei tão Exato. incrível a postura da mãe ou do pai. Mas é isso, a gente vivendo e aprendendo também. Mas é você estimular, você deixar a própria pessoa desenvolver e chegar à própria conclusão dela. Tanto, isso pode ser pro lado artístico, isso pode ser pro lado de curiosidade, de descobertas, de interpretações do mundo. Tem tantos lados, sabe, que acho que é importante... E quando a gente vai pro artístico, aí mais ainda, né? Mais ainda. Eu falo isso também com um pouco de cuidado, principalmente nos tempos de hoje em dia, que todo mundo tem muita opinião sobre tudo e usa a opinião para justificar qualquer coisa. Eu acho que também não é bem assim. Eu, como Comunicadora. a cientista remanescente em mim, fala, não, calma, existe a ciência, existem coisas, existem fatos, existem opiniões e fatos, mas a partir do momento que você entra em contato com um fato ou com uma situação, existem, sim, diferentes interpretações e diferentes caminhos em cima daquilo. Sim, e temos também que ter a questão de, tipo, poderiam ser somente os dois adultos e cada um visualizar de uma forma e tá Perfeito. tudo bem, porque a expressão e a imaginação de cada um vai daquilo que a gente falou. Vai do momento que a pessoa tá vivendo, se ela tá triste, Perfeito. melancólica, ela vai ver um casal sofrendo, a outra vai ver um casal no carnaval, cada um vai ver de uma forma, Perfeito. não é? Sim. Mas essa coisa da criança, gente, isso é, assim, dica, né, de psicologia, de vida, independente de ser mãe ou não, deixe a criança se expressar. Isso é muito importante para a vida dela, porque lá na frente, independente da carreira que ela for seguir, isso vai ser muito válido. Né? Grandes artistas que eu vejo, todas fizeram. Um teatro sei lá, no Natal. Eu não sei o que, no aniversário da criança tava lá. Tava a Juju Bach fazendo aqui, ó, a galera no teatro, na biologia. É de vocês. Isso é de vocês. É a expressão que se corta. Vamos supor, chega um professor e fala, não, Juliana, ó, isso aí não tá rolando. Não. Bom, travou. Lógico, gente, não é também para poder fazer bagunça, não é isso. É no sentido de deixa a pessoa se expressar, principalmente a criança ou adolescente. Sim. Né? Isso é muito importante. Porque eu acho que existe uma diferença daí da crítica construtiva, que ela também tem que existir. Você tem que ter a abertura para ouvir as críticas construtivas e se alimentar disso, e assim você também poder crescer e você entender o que são coisas que não dizem a respeito de você, sabe? Você ter esse discernimento. E daí entra num outro lado, que é a importância de você ter mentores, mestres, pessoas que você confia, opiniões que você sabe que eles vão estar dando com carinho. Exato. E que vão te ajudar a ser um ser humano melhor. E isso pode ser uma pessoa dentro da família, isso pode ser alguém na sua carreira. Eu tenho algumas pessoas que eu admiro muito, que assim, eu falo de voz original. Eu conheci o caminho da voz original pelo Hugo Pique, que é uma pessoa, assim, ele é gentileza pura, ele é um amor de pessoa, acima do profissional, além de ser um profissional extremamente competente, versátil, incrível o trabalho que ele faz, mas eu me apaixonei por ele antes até do que pelo trabalho dele, pelo ser humano que ele é. Então, quando eu fui atrás dele como professor, né, nessa figura de professor, todas as críticas que ele fazia eram muito bem-vindas, porque eu sabia que ele estava olhando para aquilo com cuidado, com zelo, olhando um olhar minucioso, sabe, de requerer realmente que eu melhorasse o máximo possível para entregar o melhor possível. Sim. E não só de qualquer jeito, nem baseado só numa questão de gosto pessoal, coisa assim, porque às vezes isso acontece muito. Principalmente pessoa que não é da área e quer dar uma opinião, às vezes pessoas da família que vêm com toda boa intenção, melhor das intenções do mundo, de verdade, porque elas te amam e elas querem te ajudar. Mas elas não têm a base, às vezes, da profissão, do lado artístico, de entendimento de algumas coisas, e elas querem dar uma opinião que vão causar esse bloqueio em você. Verdade. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. E uma outra pessoa também que eu admiro muito o trabalho, que eu gosto muito, que trabalha com canto para dublagem, ela é diretora musical de dublagem, é a Mônica Toniolo,
que também é uma grande mestra para mim e também me ensinou muita coisa e tornou um ambiente um ambiente seguro. Ai, boa. Ela sempre se preocupou muito com tornar um ambiente seguro dentro das gravações, dentro do estúdio, e abriu oportunidades para mim de canto para dublagem. E é isso, são pessoas que estão aliadas com o seu objetivo, que querem que você chegue no mesmo lugar que você quer chegar. Elas não estão contra você, elas não estão te vendo como um competidor, como uma coisa... que também tem muito esse problema no meio artístico, na atuação, enfim. E nem como uma pessoa menor, porque começou depois, porque ainda não sabe o que está falando. Então, você ir atrás de mestres, de mentores, de pessoas que você confia e que te enxerguem desta maneira, que te enxerguem como colegas, Sim. como profissionais colegas que querem ver o seu melhor e te ajudar a crescer, contribuindo com a experiência que aquela pessoa tem. Eu acho que você encontrou uma mina de ouro. É verdade. E você toca nessa parte de mentoria, de assim, familiares, amigos, sejam, né, quem for ali do seu meio. Isso é muito importante também, até porque nós estamos na época do saiba mais, que é tudo saiba mais, saiba mais, saiba mais. E aí você fala, gente, eu não aguento saber mais, eu não quero mais, tô de saco cheio desse saiba mais, porque realmente as pessoas que são importantes para esse meio acabam perdendo a voz para pessoas que não sabem nada e estão ali, não saiba mais, saiba mais, saiba mais. E aí fica aquela pergunta, como descobrir? O coração vai tocar. Sim. O coração vai tocar, gente, não, é o que você falou, né? Qual é o nome da pessoa que você falou agora? O Hugo Pique e a Mônica Toniolo. Isso. Tocou o coração. Sim. Não, tem uma explicação? Não tem. Você realmente ali direcionado, ou até quando você receber uma mensagem, alguma coisa para, olha, vou seguir esse caminho, poxa vida. Eu sempre falo, gente, Deus fala através das pessoas, elas falam através do meme, ele fala através de qualquer pessoa. E a hora que você tiver um mentor, uma pessoa ali que te direcione, vai tocar o coração. Não tem como. Isso eu acho que a dica que você deu aí foi a melhor de todas no sentido. Vai tocar o coração e escute essas pessoas, porque não é um julgamento que ela está fazendo, tipo, vem pra cá, volta pra lá. Perfeito. Acho que você usou a palavra-chave, que é não tem o julgamento. É isso. Que é uma coisa que eu como professora, sempre que eu começo com uma turma nova, ou principalmente alunos particulares, e principalmente se são adultos, que têm ainda mais travas, mais bloqueios, mais bagagem emocional envolvida, uma das primeiras coisas que eu gosto de falar é, gente, eu estou aqui não para te julgar. Eu estou aqui para te ajudar a alcançar um objetivo que você tem, um sonho seu. Porque eu quero que a gente chegue lá juntos. Então, você conseguir propiciar isso para outra pessoa, e daí entra naquilo que eu estava falando, de ter um ambiente seguro. Isso. Eu acho tão essencial para o desenvolvimento de qualquer coisa. De qualquer coisa. De qualquer coisa. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, desenvolvimento artístico, desenvolvimento... Tudo. Na vida. Tudo na vida. É você conseguir encontrar um ambiente seguro, que você consiga conversar com outras pessoas que não vão ter esse julgamento e que essas pessoas tenham algo para te acrescentar. É isso. Ai, isso. gente, que maravilhoso. Se tiver tudo isso, você zerou a vida. Não, exatamente. Aí, querido, ó, isso para mim é sucesso. Isso é o sucesso. É verdade, isso é o sucesso. E assim, cada um no seu sucesso, tá, na sua trajetória, no sucesso da sua trajetória, né? Por favor, não na vem... construção do... Não vem brigar com a gente aqui. Cara, uma frase que eu pensei muito e que eu falei nessa questão do... Onde a Juju Bach passa, deixa essa questão de expressão. Não sei, assim, me veio isso na cabeça desde a hora que você falou da aula da turma de teatro na biologia. Eu quero te agradecer. Muito, muito legal esse papo que a gente bateu aqui. Muito, assim, enriquecedor seria pouco, né? Mas eu digo de expressão, de falar do outro, de falar da arte em si, mas não a arte só na questão ali do DRT, né? A arte atrás dos bastidores, experiências. Muito obrigada por ter participado, de verdade. Obrigada a você, Tati, pela oportunidade, pelo bate-papo. Adorei. Olha. Adorei essa conversa. Gente, foi magnífico. Você que está aí, espero que tenha gostado. Muito, muito sucesso na sua vida, que você consiga aí, nesse meio termo, levar para as crianças, para os adultos,
na vida ali, onde a Jujubac passar, deixa o nome dela. Obrigada, Parabéns. viu? Oi, gente, se quiser acompanhar o trabalho aí também, é jujubac.musical nas redes sociais. Pode mandar mensagem, o que precisar, tiver alguma dúvida, curiosidade sobre dublagem, voz, canto, direção musical, aproveita, Isso. manda mensagem, de verdade. Eu adoro quando gente que eu não conheço, gente que está começando, vem me procurar, às vezes tirar uma curiosidade, perguntar alguma coisinha, ou pedir uma ajuda. Nossa, mês passado veio um menino, um adolescente do Rio de Janeiro, me mandou uma mensagem que ele estava começando a produzir uma filmagem de um musical lá com um grupo deles de amigos e queria me ajuda. Como que eu faço isso? Eu achei ótimo. Falei, gente, olha que bacana que ele chegou até mim, que eu estou conseguindo ajudar com a minha experiência, sabe? Ajudar alguém que vai ser útil, sabe? Um conhecimento que eu tenho. Isso é muito, muito legal, muito bacana. Então, podem procurar, podem ficar à vontade. É isso. A gente vai deixar as redes sociais, né? Todos os convidados a gente deixa lá na descrição. Toda a parte para vocês acharem ela depois. E olha que legal ainda. Mais uma dica de, tipo, uma ajuda, que isso é fenomenal. Porque às vezes a pessoa pensa, eu não vou incomodar. Ela tá deixando, então aproveitem. Aproveitem a dica. Obrigada, minha querida. Obrigada a você. Obrigada mesmo. E você, beijo. Até a próxima. Oh!